E a leitura de hoje será em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Serão 8 versículos. Lucas 18, do 1 ao 8. O título, na minha Bíblia e talvez na sua, está A viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus amado, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem falado até aqui aos nossos corações. Agora nós clamamos, abra mais ainda os nossos corações. Abra mais ainda os nossos ouvidos. Queremos te ouvir, queremos te ver, queremos te sentir, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje, pode sentar, igreja, é quando Deus está em silêncio. Quando Deus está em silêncio. Se você tivesse a chance hoje de falar diretamente com o nosso Senhor, com o amor das nossas vidas, o que você diria para Ele hoje? Se a sua dor e a sua luta fossem transformadas em palavras, o que você diria para Deus? Nessa semana eu tive um encontro que me atravessou, irmãos. Na terça-feira eu encontrei 2 mulheres a serviço do meu trabalho, a Letícia e a Isabelle. A Letícia é mãe solteira, é a mãe da Isabelle, que tem 23 anos. E a Isabelle enfrenta uma doença, aliás, 5 raras e graves doenças. É muito complexo explicar quais são essas doenças, mas envolve dor de cabeça de salvas, chamada também de dor do suicida, a dor que a pessoa sente vontade de morrer e tem o desejo de se matar por tamanha dor. Há também uma doença rara que envolve o colágeno que o corpo dela produz e que faz com que seus órgãos se desloquem. Não só os seus órgãos se desloquem facilmente, mas que também seus ossos e todas as suas cartilagens do corpo, suas células lutam contra a menina. Ela chamou, em tom de brincadeira, de células paranoicas. Ela não pode escutar um barulho sequer, uma caneta caindo ao chão. E a célula luta contra ela, se revolta contra o seu próprio corpo e faz com que ela, por exemplo, desloque sua traqueia. Isabelle vive à base de oxigênio. Ela é alimentada por um oxigênio bem grande, vive acamada, tem 23 anos e desde os 16 vive nessas condições. Eu não encontrei nenhuma expectativa de vida prolongada na fala da Isabelle. A Isabelle, por 2 vezes, disse para mim que morreria rapidamente. E que nem tem o desejo que sua vida se prolongue, porque ela não quer trazer mais enfado à sua mãe
mas a mãe dela a interrompeu e disse a mim que só não queria que a filha sofresse tanto. É evidente, irmãos, que diante daquele sofrimento e diante daquela solução irremediável, eu orava ao Senhor secretamente, no meu coração. Como representante da empresa, eu não poderia falar nada. Não poderia dizer, em nome de Jesus, que o Senhor te cure. Mas eu orava ao Senhor, que é o Deus que intervém para curar essa menina. E olhava para as paredes e para o chão, para tentar encontrar alguma ponte e apresentar o Evangelho. Foi quando encontrei na parede as seguintes palavras: Jesus te abençoe. E aí eu pensei, é isso que eu vou falar para ela no final. Eu peguei na mão dela, e na mão da sua mãe, a Letícia, e disse: que Jesus te abençoe, que Jesus continue a te abençoar. Mas a mãe me interrompeu e disse: você conhece Deus? Você conhece Deus? Se você conhecer a Deus, diga que eu existo, diga que eu estou aqui. Porque eu já bati por diversas vezes na porta de Deus e Ele nunca abriu os seus portões para mim. Então, se você conhecê-lo, ou se você conhecer alguém que o conheça, fale de mim para ele, porque eu somente queria atualizar o meu endereço. Paulo, ela continuava, certamente Deus está mandando coisas para a minha casa, dos quais eu não sou o verdadeiro remetente. Talvez Deus esteja me confundindo com um assassino, com um estuprador, e está enviando coisas ruins para minha casa. Eu não mereço isso. Eu gostaria que, se você tiver contato com Deus, atualizasse o meu endereço lá e dissesse para ele: ouve a Letícia, ouve a Isabelle. Amados irmãos, essa fala me atravessou. O que falar agora? Como seminarista presbiteriano, eu resisti, confesso, em abrir a minha teologia sistemática e desabar tudo dentro dela. Mas não era o momento de fazer isso. Apenas o momento de abraçar e dizer: eu estou aqui. Por fim, eu ainda disse a Letícia, a mãe da Isabelle: Letícia, talvez você esteja certa. Talvez Deus não falou com você ainda. Mas perceba bem, Deus falou comigo. E é por isso que eu estou aqui. Eu posso possibilitar, através da empresa, um aluguel social. Eu posso te tirar daqui. Eu posso te ajudar. A gente pode junto fazer muita coisa. Mas perceba bem, talvez Deus não falou contigo, mas Deus falou sim comigo. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Essa história da Letícia não é somente a história dela, mas é também a sua história. Talvez você esteja clamando diante do Senhor e o Senhor não tem respondido o seu clamor. Talvez você também esteja batendo aí na porta do trono de Deus e Deus ainda não abriu essa porta. E talvez você chegou a pensar que Deus tenha se esquecido, ou pior, que Deus nunca tenha te conhecido. Mas à luz do testemunho que eu acabei de contar e da passagem que acabamos de ler, eu quero responder o que Deus está fazendo quando parece que Ele está em silêncio. O que Deus está fazendo quando parece que Ele está em silêncio. E ao examinarmos este texto bíblico, podemos encontrar 3 verdades. E a primeira verdade é: quando Deus está em silêncio, Ele está nos ensinando a continuar confiando. A Bíblia, essa passagem diz isso, em Lucas 18, dos versículos 1 ao 5. Diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer,
Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, ou como esta viúva enche a minha paciência, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. A viúva aqui representa todos aqueles que clamam por justiça. Lembre-se que parábolas são histórias criadas, são histórias inventadas, e quem conta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus está querendo nos ensinar algo nesta noite. Quando ele apresenta a viúva, o ser mais vulnerável daquela sociedade, em contraste com o juiz, um dos homens mais poderosos daquela cidade, Jesus quer falar algo aos nossos corações. A viúva clamava por justiça, e não era uma palavra vaga, no sentido mais vago da frase. A viúva clamava por justiça. Não, provavelmente a viúva estava na justiça contra terras que lhe pertenciam, mas tinham sido tomadas por alguém. Ela tinha direito a alguma coisa, mas ela pleiteava na justiça, porque essa coisa não havia sido lhe dada. Houve uma injustiça. E talvez um dos homens poderosos da sociedade, um daqueles ricos, tenham se apropriado e se aproveitado dessa vulnerabilidade da viúva. Não havia ninguém pela viúva. Não havia ninguém sequer para defendê-la. Portanto, ela utiliza a única arma que um pobre brasileiro sabe do que eu estou falando. Ela se utiliza da única arma que um pobre tem: a persistência. Meus amados irmãos, quantas vezes na lida social eu vejo pobres persistindo e perseverando na prática da justiça. Quando um pobre é saqueado, quando um pobre é roubado, quando um pobre passa por algum tipo de injustiça, ele sofre muito mais do que quando o rico sofre uma injustiça. O rico tem como recompor, tem como substituir, ele tem da onde tirar e colocar. O pobre, tadinho, é tudo que ele tem. Na tragédia de Petrópolis, há 3 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava num pequeno grupo da minha antiga igreja e eu me senti convocado para ir ao Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa que eu tanto amo e que eu vivi lá por tantos anos, para socorrer aquelas pessoas. Então eu fui. Para quem não sabe, eu sou fundador e presidente de uma ONG que atua no estado do Rio de Janeiro. Essa ONG se chama Embaixada do Bem. E como a tragédia, as chuvas torrenciais tinham atingido a cidade de Petrópolis, que fica muito próximo da cidade onde fica localizada a ONG, eu me senti impelido a ir lá e a lutar por essas pessoas. Então eu fui e, graças a Deus, conseguimos levar cerca de 9 caminhões lotados para a cidade. E a gente fez caravana e fila indiana de caminhões. Ao chegar próximo da cidade, eu constatei o cenário de guerra, cenário de luta, um cenário de desespero. Muitas pessoas estavam desaparecidas. As chuvas mataram muita gente. Haviam muitas mulheres desesperadas na rua, procurando seus filhos, procurando suas filhas. E havia também muitas pessoas que estavam tristes por perderem seus únicos bens. A geladeira, que tanto parcelou e custou para pagar, o fogão, que tanto custou,
e parcelou para pagar. Suas pequenas riquezas, sua TVzinha. Isso dói muito na vida do pobre, na vida daquele que não tem como recompor, na vida daquele que não tem como pagar, na vida daquele que não tem uma conta bancária abastada e nem um cartão de crédito com limite alto. Aquele pobre que vive pedindo emprestado o cartão, porque ele não tem como comprar. E aquelas pessoas careciam de tudo, roupas, alimentos e panelas. O cenário era desafiador, meus irmãos. Mas ali eu pude perceber que pequenas faltas, pequenas tragédias ou grandes tragédias impactavam muito mais a vida do pobre do que a vida do rico. Para essa tristeza, dar um fogão não é o bastante apenas. Para essa tristeza, dar uma TVzinha também não é o bastante apenas. Como consolar aquele que perdeu tudo? Como consolar aquele do qual está inconsolável diante das muitas perdas que a vida lhe causou? Como consolar? Então, Jesus coloca essa viúva diante de nós, mostrando que o problema era que o juiz não temia Deus também, e nem respeitava os homens. E talvez Jesus esteja nos ensinando, assim como essa viúva não parou de buscar justiça, os discípulos também precisavam perseverar na fé e oração. Assim como essa viúva não parou de clamar por justiça, nós, os discípulos de Cristo, precisamos ainda perseverarmos em oração e fé, mesmo diante a aparente demora de Deus. Talvez você esteja cansado, talvez você pense em parar de orar porque você não vê resposta, mas Jesus está dizendo para nós: continue perseverando, continue batendo na porta de Deus, continue a perseverar, continue batendo na porta de Deus. O silêncio de Deus não significa que Ele abandonou você. O silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou. Continue a bater. Há relatos, na Segunda Guerra Mundial, de vilarejos que possuíam sinos que ficavam em locais centrais daqueles vilarejos. Esses sinos serviam para avisar quando uma boa notícia havia chegado, quando alguém tinha casado, quando a batalha tinha sido conquistada, quando alguém tinha nascido. Era o sino da esperança. Mas, quando os alemães chegaram nesse vilarejo, logo impediram o sino de ser tocado. Eles sabiam que a qualquer movimento no sino poderiam ecoar a ideia de esperança. Os alemães queriam tocar na esperança, queriam assolar os corações e as expectativas daquelas pessoas. Por isso, eles levantaram um grande cerco ao redor da igreja. O sino não estava quebrado, o sino não estava defeituoso, o sino não estava incompleto, ele estava cercado por inimigos. Foi quando o exército defensor apareceu e reconquistou a cidade. E a primeira coisa que aquele exército fez ao reconquistar a cidade foi entregá-la nas mãos daqueles cidadãos. Então eles entregam também a chave da igreja na mão do senhor mais idoso da cidade. Então o Senhor, com muita alegria, sobe as escadas da igreja e toca o sino, demonstrando que eles ganharam a guerra, demonstrando que a vitória chegou. Amados irmãos, o que eu quero dizer com isso é que a boca de Deus não está indiferente. A boca de Deus não está quebrada.
A boca de Deus não está defeituosa. Cabe a você e a mim tocar o sino de Deus. Tocar o sino de Deus. A gente precisa tocar o sino da oração todos os dias. Todos os dias. A gente precisa ser corajoso e subir essas escadas e tocar o sino todos os dias, ainda que haja um aparente silêncio de Deus, ainda que os inimigos tenham nos cercado. A gente precisa continuar a lutar para enfrentar os nossos inimigos diários, que pode ser o conforto, ou as riquezas, ou as muitas distrações. Precisamos tocar o sino da oração. A boca de Deus ainda fala. E a gente precisa continuar confiando em Deus, apesar do aparente silêncio dele. Insista, bata, persevere. Mas, se Deus nos ouve, por que ele demora? Se Deus está nos ouvindo, e a gente precisa tocar esse sino, por que ele está demorando? Então aprendemos a segunda verdade. Quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando no tempo certo. Isso está ilustrado em Lucas 18, 6 ao 7, que diz: Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Os discípulos, naquele tempo, ao ouvir a parábola, esperavam que Jesus, o nosso Messias, estabelecesse finalmente o seu reino sobre a terra. Mas Jesus sabia que a demora aparente poderia significar abalo na fé dos discípulos. Então é por isso que Jesus diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. E essa espera, às vezes, parece muito longa para nós, mas a Bíblia nos ensina que o retorno de Deus também é usado para salvar mais pessoas. Isso está em 2 Pedro 3, 9. A demora de Deus nunca é perda de tempo. Ele sabe o momento certo de agir em mim. E eu lembro que eu esperei por muito tempo a minha Lídia. Muito tempo a minha Lídia. Eu esperava e as coisas pareciam que não iria acontecer. Eu estava ali solteiro, após os 30 anos, sozinho, meio solitário, com o coração fechado. E é engraçado, quando a Lídia apareceu, eu não a reconheci como instrumento de Deus na minha vida, logo de cara. Embora não, a Lídia tivesse a certeza, eu ainda tive dúvidas, eu ainda tinha complicações e desafios a serem lidados, como desafios econômicos, como desafios ministeriais, como desafios que envolvem localidade. Afinal de contas, eu não queria abandonar aquele Rio de Janeiro maravilhoso para me mudar para São Paulo, né? Não queria. Mas então, Deus foi trabalhando no meu coração, devagarzinho, e foi colocando no meu coração. E eu fazia alguns pequenos testes com a Lídia. Olha como eu era abusado, né? Ligava para ela, falava assim: Deus, se ela falar isso hoje, é de ti. E aí eu ligava para ela, ela falava, e eu, rapaz, o negócio parece que é isso mesmo. E as coisas aconteciam devagarzinho, devagarzinho. Já a Lídia não. Se eu esperei aí cerca de 3 anos por ela, a Lídia esperou 10 anos por mim. E ela contava para mim isso hoje no almoço. Ela: Paulo, foram 10 anos solteira, esperando em Deus. Eu falei: meu Jesus, que cruz, hein? 10 anos esperando. E às vezes realmente parece que vai demorar e parece que nunca vai acontecer. E eu lembro de uma canção antiga que dizia: parece que esse dia nunca vai chegar. Eu cantava isso brincando para o meu pastor, dizendo: pastor, acho que eu nunca vou namorar na vida. Então chega no tempo certo, chega no tempo oportuno. Depois de casados, a gente pôde traçar esse limite de tempo. E eu pude constatar onde eu estava naquele ano, e aonde a Lídia estava naquele ano. E a gente pôde traçar e refletir
sobre quantos caminhos a gente percorreu e como tudo cooperou para que a gente se encontrasse. E como o Senhor abençoou a nossa união. E todas as coisas deu certinho, irmão. Acontece no tempo certo, ainda que demore. Jesus sabia que o tempo poderia demorar e que os discípulos poderiam vacilar na fé. Por isso, Jesus está dizendo: não farás justiça, porque o nosso juiz é Deus verdadeiro, é Deus santo, Pai da eternidade. Ele não é como o juiz iníquo. E veja, pela muita persistência da viúva, o juiz cedeu. Quem dirá o nosso Pai que está no céu? O nosso Pai sabe o momento certo de agir. Ele nos ouve. Deus é bondoso. Hoje, tem se tornado quase impossível resistir às orações de Pedrinho. Quando Pedrinho chama papai, 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 e repete isso por 50 vezes, o meu coração é inclinado a ouvi-lo e abraçá-lo. Às vezes eu estou atrasado, muito atrasado. E aí eu entro no banheiro rapidamente, fecho a porta e Pedrinho descobre que eu estou no banheiro. Acabou. Ele vai lá, que agora está andando, o garoto está demais. Está demais, ninguém segura. Bate na porta e fica papai, 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 papai. E não tem como, irmãos. Eu preciso fechar a torneira, abrir a porta e deixá-lo entrar. Não tem como. Eu não descobri ainda o jeito de dizer não ao meu coração. E eu louvo a Deus por não ser milionário, porque se eu fosse milionário, eu daria tudo para aquele menino, de apenas 1 ano e 6 meses de idade. Amados irmãos, se eu, que sou um homem ruim, pecador, se dá boas coisas ao meu filho e não resisto aos pedidos dele, quem dirá o nosso Pai que está nos céus? É por isso que devemos continuar a falar e a perseverar, continuar batendo o sino da oração, porque Deus agirá e virá no tempo certo. Ele nos abençoará no tempo certo. Spurgeon disse uma coisa fascinante, e eu repostei hoje no meu Instagram. Se Deus quisesse me dar alguma coisa que Ele não tenha me dado hoje, Ele teria me dado. Mas como Ele é bom, Ele só me deu aquilo que eu preciso hoje. Deus nos dá aquilo que necessitamos. Ele age no tempo certo e dá a coisa certa. Essa é a grande diferença entre um pai como eu e Deus. Eu, se possível, daria tudo para o Pedrinho. Mas Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, pode olhar para nós e dizer com todo o amor do mundo, não. Isso será o melhor para nós. Isso será o melhor para você. Isso será o melhor para você. E talvez os seus sonhos foram frustrados. E talvez você não tenha casado. E talvez você não tenha tido filhos ainda. E talvez você fique assim até a sua morte. Mas se Deus quisesse dar algo melhor, e se Ele soubesse que há algo melhor para você, Ele teria te dado. Contudo, Ele te deu o que te deu. Ele tem te dado o que tem te dado. Contudo, Ele tem agido com você no momento certo. Contudo, entretanto, Deus tem nos dado exatamente aquilo que precisamos hoje. E o que Deus está falando aos nossos corações é: não desista de orar. Não desista de falar com Deus. Eu sei que ontem o reverendo Roger pregou sobre oração. Aleluia por isso. Deus está falando à nossa igreja, Deus está falando à Unida. Continuem a orar, perseverem em oração. Coloque as suas expectativas e suas orações nas mãos do nosso bom Senhor. Ele é fiel e nos dará no tempo certo, em nome de Jesus. Amém. Se Deus nos ouve, e se Deus sabe quem nós somos, então, por que Ele parece tão distante de nós? Lucas 18, 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Amados irmãos, essa é a terceira verdade. Quando Deus está em silêncio, Ele está provando a nossa fé. Quando Deus está em silêncio, Ele está provando a sua fé. Jesus termina a parábola com uma pergunta retórica: quando eu voltar, eu encontrarei fé? Quando eu voltar, eu encontrarei fé? A história da igreja primitiva mostra que a perseguição e o tempo de espera fizeram muitos desistirem da fé. Muitos que começaram não terminaram. E aqueles que começaram estavam sofrendo porque parecia demorar. Entretanto, eles não viram a promessa se cumprir, porque Jesus não voltou e tiveram que morrer com essa expectativa no coração. Todo crente verdadeiro nasce com a expectativa de conhecer a Jesus ainda nesta vida. Como seria maravilhoso se eu pudesse ver Jesus hoje face a face. Como seria maravilhoso se Jesus abrisse os céus, as trombetas ressoassem e pudéssemos ouvir a voz do nosso amado dizendo: eu voltei, eu estou de volta. Como seria maravilhoso viver esse momento. Eu gostaria, amados irmãos, de viver ainda nesta vida a volta de Jesus Cristo. Como seria maravilhoso que se isso acontecesse agora, aqui neste momento. Já pensou? Que experiência fantástica. Que honra, que bênção seria. Jesus sabia que a sua possível demora poderia atravessar os corações dos seus discípulos. E o perigo real não era a demora de Deus em si, mas o enfraquecimento da fé dos discípulos enquanto aguardavam. A parábola sobre a viúva persistente não é apenas sobre oração, mas é sobre como devemos viver enquanto aguardamos a volta de Cristo. E talvez essa pergunta de Jesus continue ecoando hoje. Nós continuaremos crendo mesmo quando Deus está em silêncio? Continuaremos crendo mesmo quando Deus está em silêncio? Por fim, amados irmãos, quero lhes contar uma história. A história da graça salvífica que foi derramada na vida do meu pai. O meu pai, um homem muito simples e muito descrente com a obra do Espírito Santo no meio da sua igreja, não cristão, católico, cultural, ainda um homem muito limitado. Não via, tinha olhos, mas não via, tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha coração, mas às vezes não sentia. Contudo, fazia o melhor como um ser humano limitado e pecador que ele era. O pai foi um bom pai, disso eu não posso negar. Mas meu pai dizia que todo pastor era preguiçoso e toda missionária era preguiçosa. Na melhor das palavras dele, ele dizia coisas bem piores. Então, descobrimos que havia um tumor no cérebro do meu pai. Fomos arrasados. A minha mãe tentou me poupar, mas eu insisti com ela e ela confessou: Paulo, a situação é gravíssima. É um tumor, glioblastoma, estágio 4, avançado, está quase do tamanho de uma bola de tênis no cérebro do seu pai. Devemos operá-lo urgentemente. Eu viajei do nada, do Rio de Janeiro para Aracaju, a cidade onde meus pais moravam, e fui para lá. A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Oramos, clamamos, Deus respondeu, foi uma bênção, uma vitória. Mas aí, eu encontrei meu pai, que chorava muito. Era o branco, mas sabe quando aquele branco chora e fica vermelho? Era meu pai chorando. E aí ele disse para mim o seguinte: Paulo, eu estava com muito frio à noite, antes da cirurgia. E eu clamei a Deus: Senhor, Deus, me cura, me salva. Foi quando, neste momento, um homem muito grande
saiu do banheiro que estava à frente da minha maca. Esse homem veio na minha direção, pegou a lateral, me abraçou e disse no meu ouvido: Rogério, eu te salvo, eu te curo. A cirurgia do meu pai foi um sucesso. E ele acordou cristão. Ele falava de Deus para mim na enfermaria. E depois de 7 dias da fisioterapia, ele saiu andando daquele hospital. No primeiro culto que fizemos na casa, ele pegou a Bíblia que eu havia lhe presenteado, leu a Bíblia toda e disse para minha irmã: Milena, você será uma missionária e irá para muitas nações. Disse para mim: Paulo, você vai ser pregador e pregará a muitos. Paulo, você é o pastor do meu coração. Mas eu sou seminarista presbiteriana. E eu não acredito em qualquer coisa. E eu, no fundo, fiquei resistente àquele movimento. O que será que aconteceu naquela cirurgia? O que será que esse homem passou? Eu sei que para mim parecia muito estranho. Mas ao desenrolar dos meses e anos, o homem demonstrou com atitudes, não só com palavras, que ele era verdadeiramente um cristão. Meu pai se tornou uma espécie de diácono da igreja, o homem que achava que todo mundo era preguiçoso e não tinha vontade de trabalhar. Meu pai também se tornou um dos homens que mais oravam pela vida das pessoas. E também se tornou um missionário. Ele se aproveitava da grande marca de cicatriz que tinha aqui na sua cabeça e a todos que perguntavam apresentava o nome de Jesus. Meu pai orou com muitos. Certa vez eu fui numa sorveteria, fui pegar um sorvete, olhei para trás, meu pai estava em pé, com as mãos na cabeça de certo homem que estava ajoelhado diante dele. Meu pai orava e eu nunca iria imaginar que Deus levantaria um homem de oração, além de mim, na minha casa. Era meu pai. E ele fez de tudo. Só que em 2019, aliás, em 2018, no final de 2018, descobrimos novamente que o câncer voltara. Clamamos mais uma vez em oração, a igreja se levantou, eu vivi 2018 inteiro pregando milagre, cura, um Deus que intervém. Eu dizia a Deus: eu estou fazendo a minha parte, faz a sua em nome de Jesus. E aí ele passou pela cirurgia no final do ano e já acordou paraplégico. A cirurgia deixou marcas nele que foram se aprofundando até ele ficar tetraplégico, até ele perder a capacidade de falar, a capacidade de ver, a capacidade de ouvir, e se tornou um elemento estranho confinado a uma maca. Para mim, que via meu pai como um soldado fuzileiro naval, grandão e muito bonitão, para mim era uma tristeza sem fim ver meu pai, em 6 meses, ser definhado diante dos meus olhos. Então eu continuei pregando e dizendo a Deus: Senhor, eu creio, faça a sua parte, que eu farei a minha, faça a sua parte, que eu farei a minha. E eu dei de tudo, cara, eu dei o meu melhor. Mas em maio, no dia 5 de maio, eu ouço meu telefone tocar e era minha tia chorando no outro lado da linha, dizendo que meu pai havia falecido. Naquele momento, uma mágoa e uma raiva se instalou no meu coração. Eu não poderia acreditar naquilo que Deus, o meu pai, o meu melhor amigo, tinha feito contra mim. Eu joguei na cara as várias vezes que eu me dispus a pregar e a falar do santo evangelho de Jesus. Naquele mesmo mês, eu tinha uma pregação agendada e resolvi ir. E fui com o coração mais duro do que o coração de Saul, mais duro do que o coração daqueles homens que estavam diante de Noé. Meu objetivo era descarregar minha raiva e minha ira em Deus, eu confesso. Eu fiz uma das piores pregações da minha vida e fiz um dos apelos mais duros que eu já encontrei. E mesmo assim, um jovem, pois se tratava de um culto jovem, levantou as mãos lá no fundo e disse: eu quero Jesus.
eu quero esse Jesus. Aquela cena me comoveu. E eu olhava com raiva para aquele menino que chorava, 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 porque eu não queria que Deus fizesse nada. Foi quando o menino veio até a mim e chorou nos meus braços. Eu mais alto que ele, o abracei. Essa foto, inclusive, está no meu Instagram. Abracei aquele menino e orei e pedi perdão a Deus pela minha atitude e pelo meu coração orgulhoso que se encontrava ali. Quando abri os olhos, eu vi aquele menino chorando, tão vermelho, chorando. Eu lembrei do meu pai. E quando eu não estava no quarto de hospital com ele, e quando pastor nenhum ou missionário nenhum chegou a encontrá-lo, o meu pai relatou que o próprio Jesus o encontrou, e o abraçou, e o perdoou, e o salvou. E, de certa forma, Deus o curou para sempre. Foi nesse momento que eu entendi que ninguém havia sido usado para pregar ao meu pai, senão o próprio Jesus, ao coração dele. E eu estava ali, pregando aquele menino, pregando aqueles jovens, pela graça e misericórdia de Deus. Que privilégio fazer isso. Todas as vezes que eu prego, em nome de Jesus, eu me sinto um homem privilegiado por poder fazer isso. Jesus fez isso com meu pai. Eu não poderia deixar de fazer por nenhum dos que choram, nenhum dos que se afligem, nenhum dos que são perturbados pela sociedade, nenhum dos que são perturbados pelos juízes deste mundo. Nós não podemos nos calar diante de Deus. Amados, é importante salientar, antes do final, que nós não podemos ficar em silêncio diante daqueles que sofrem. Nós não podemos ficar também em silêncio diante de Deus. Somos obrigados e temos o dever de levarmos os aflitos e de corações quebrantados. Temos o dever de levarmos os doentes e aqueles que necessitam do Evangelho de Deus para o trono da graça. Somos convocados nesta noite a orarmos pelos pecadores, a não ficarmos em silêncio ou indiferentes às causas que assolam os corações humanos. E se há algum dos irmãos sofrendo neste lugar, somos levados a orar por ele e apresentá-lo diante do Senhor, que é justo, fiel, piedoso e misericordioso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou dizemos. Somos chamados a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. É por isso que essa parábola não é apenas sobre oração, é sobre como viver até Ele voltar. Os intercessores são aqueles que clamam a Deus pelos que não conseguem mais clamar. São aqueles que falam diante de Deus quando o mundo se cala. Paul Tripp escreveu: todo crente tem um potencial de ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para trazer mudança e redenção na vida dos outros. Todo crente tem esse potencial. E antes de pensarmos em servir, e antes de pensarmos em cuidar, devemos levar os nossos próprios corações aos pés do Senhor Jesus. Para que não sejamos tentados como Caim, que, ao apresentar uma oferta, achou que iria agradar o coração de Deus. Mas Deus vê o nosso coração. E Ele sabe quem nós somos. Somos levados hoje a fecharmos os nossos olhos e clamarmos para que mais pessoas estejam no culto de oração. Somos levados a orar por pessoas, por mais pessoas que estejam no culto do Conexão com Deus. Eu acredito que Deus está levantando o seu povo para ser instrumento poderoso nas mãos dele, para que todo mundo saiba que somente o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador.
Portanto, não desistamos de orar. Se Deus parece estar em silêncio, continuemos clamando, pois Ele ouve. Age e responderá no tempo certo. Perseveremos na fé, confiemos na justiça do Senhor e sigamos em oração, aguardando um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem crianças com doenças raras. E não haverá mais fome, e nem crianças sendo estupradas. Que não haverá mais injustiça social, e nem gente passando necessidade diante de nós. Porque as primeiras coisas já terão passado. Então tudo será renovado, e habitaremos para sempre na glória do Senhor.